Os vizinhos se aproximam da casa para ver como estava a minha sobrinha e acabam vendo que ela está caída no chão, então chamam a polícia. De lá de San Martín, eles chegam apenas para informar que ela havia falecido. Minha sobrinha foi asfixiada com um cabo. Bem, desde esse momento, toda a família dela começamos uma luta. Buscamos justiça, sofremos muita revitimização por parte deles, ao não fazerem bem o trabalho deles desde o começo e até mesmo questionarem a gente sobre o porquê de dizermos que eles não estão fazendo o trabalho deles. Na verdade, não há perdão. Nós não perdoamos e ninguém pode nos dizer para perdoar. Um ato tão vil, tão cruel, que realmente ela não merecia o que aconteceu. Maria Elizabeth Orea Martínez tinha 33 anos, 2 filhos pequenos e um futuro brilhante pela frente quando, tragicamente, foi tirada deste mundo pelo homem que havia jurado amá-la. Hoje, sua tia Aglaé Mendes compartilha conosco o doloroso caminho que ela e o resto da família têm percorrido para trazer justiça para Elizabeth e seus filhos. Olá, meu nome é Aglaé Mendes, sou tia de Maria Elizabeth Orea Mendes, assassinada em 14 de fevereiro de 2020 na cidade de San Martín Texmelucan, estado de Puebla. Minha sobrinha Elizabeth era filha de Alberta, filha de Esteban, irmã de Joá de Ari e de Esteban e mãe de 2 de Léo e de Jorge. Naquele dia, então, quando os fatos aconteceram, eu estava aqui na cidade do México. E eu gostaria de contar um pouquinho para vocês quem era Elizabeth. Elizabeth era formada em educação física, tinha mestrado em pedagogia e era professora de educação física no estado de Puebla, em San Martín Texmelucan. Ela era uma pessoa que gostava muito de tirar fotos. Ela adorava tirar fotos e eu acho que ela tinha fotos com todo mundo. Então, não importava como você estivesse, ela sempre te procurava para tirar uma foto. Ela sempre guardava muitas lembranças e uma lembrança muito bonita dela foi quando ela fez 15 anos, porque foi uma festa. A gente sabia que era o aniversário dela, mas foi um pouco improvisada. O avô dela tocava saxofone, os irmãos da minha mãe também. O avô dela e outros tios eram músicos, então ele tocou Las Mañanitas para ela com seu saxofone e a valsa de 15 anos dela. E também meu irmão, que tinha pouca diferença de idade com ela, que era mais novo, foi o chambelão dela. Eles improvisaram uma valsa, né, no sítio de onde eram meus avós, na Serra do Totonacapan. E então por lá realmente comemoramos os 15 anos dela, né? Também quando ela aprendeu a dirigir foi muita aventura, porque ela sabia só o básico de dirigir, mas questões talvez mecânicas ela não sabia e muitas vezes o carro dela parava e ela não sabia nem como mexer nem nada. Quer dizer, ela dizia que ia dirigir, mas várias vezes o carro dela parou e uma vez meu irmão perguntou para ela: "Ei, e quando foi a última vez que você fez a revisão?" E ela disse: "Revisão? O que é isso?" Então, foram muitas histórias muito engraçadas. E minha mãe gostava muito de ir com ela. Elas viveram várias aventuras quando minha mãe chegava em Puebla e dizia: "Vamos para Atlixco, vamos para Cholula, vamos para cá." E pra gente sempre era tipo: "Ai não, tomara que nada aconteça", porque ele era muito aventureira. E assim, minha mãe também gostava muito de conviver com ela. E assim, então temos muitas histórias assim, muito agradáveis que sempre nos fazem lembrar dela. Na minha casa, ela fez pra gente uma flor de Natal bem grande, que mede mais de 1 metro. Ela fez com miçangas, porque ele bordava, ele cozinhava, ou seja, ela era cheia de talentos. Ou seja, ela era uma caixa de Pandora que realmente sempre tinha algo, alguma surpresa, algo que você não esperava que ela soubesse ou fizesse. Elizabeth se casou muito jovem, logo depois de terminar a faculdade de educação física.
Praticamente ela estava terminando os estudos quando engravidou do primeiro filho e se casou. Ela tinha 11 anos de casada com seu primeiro filho, então Jorge praticamente se passaram apenas 2 anos. E nasce o próximo filho dela, que é o Leonardo. E minha sobrinha, então, tinha muitos projetos, era uma pessoa muito proativa, era uma pessoa muito inquieta, que gostava muito de dar aulas. Ela tinha 2 cursos de extensão em neuroeducação, em reabilitação infantil, estava muito focada na infância e em temas que têm muito a ver com questões comportamentais. Ele estava preocupada com o desenvolvimento infantil e por causas que poderiam gerar ao longo dos anos questões de comportamento, de inadaptação social. E infelizmente isso foi um pouco do que tirou a vida dela, né? Um maltrato de uma pessoa que se sentiu no direito de tirar a vida dela. Elizabeth tinha muitos projetos. Elizabeth comprou sua casa pelo Fundo de Habitação do Instituto de Segurança e Serviços Sociais dos Trabalhadores do Estado e adquiriu seu carro meses antes, em dezembro. Na verdade, a primeira coisa que pensamos foi que tinha sido um acidente de carro quando nos informaram que ela tinha acabado de perder a vida. Então, ela nos contam, né? Agora, muitos dos seus colegas, muitos do seu meio da educação nos contam muito sobre ela, sobre como ela era, sobre muitas histórias que ela tinha. Ela era uma pessoa muito sociável, muito amiga, ela adorava dançar música e cozinhava muito bem. Na verdade, há histórias em que nos contam que, por causa dessa precariedade, né, no magistério, ela tinha que buscar maneiras de conseguir recursos para pagar seus cursos e continuar se preparando. E então ela cozinhava alguma coisa e fazia tipo uma troca, sabe? Vendia ou trocava, na verdade, seus produtos por algum curso. Elizabeth se casa com o pai dos filhos dela, e essa pessoa, bem, não via com bons olhos as conquistas que ela estava tendo. Que primeiramente ela conseguiu seu cargo efetivo no magistério quase imediatamente após terminar a faculdade. Que depois, anos depois, ela conseguiu seu mestrado, que ela, na verdade, já não estava mais em sala de aula. Ela não era professora de educação física em sala de aula, mas sim tinha outro cargo chamado ATS, que são como capacitadores, né, do mesmo grupo de professores. Ela era muito responsável com os filhos. Praticamente ela levava os filhos de férias todo ano. Seus filhos não sentiam falta de absolutamente nada. Ela aprendeu a dirigir para poder se locomover pela cidade de Puebla, que era onde morava sua família, seus irmãos, seus pais. E assim poder levá-los talvez aos finais de semana ao parque, todo ano nas férias. E, no entanto, também, por outro lado, ela viveu a violência dentro de casa. Com uma pessoa, então, que não via com bons olhos todas as conquistas que ela alcançava. E houve violência econômica. Essa pessoa preferia, bem, mais festas, ficar fora de casa do que assumir a responsabilidade junto com ela de formar um lar. E os sonhos que ela tinha de formar uma família, porque ela se casou cheia de ilusões. Ela se casou, então, feliz porque ela ia ter seu primeiro filho. E porque já tinha um emprego estável, ao contrário do ex-companheiro dela, que ele, bem, demorou um tempo para conseguir um emprego. E, bem, ele realmente não estava sendo responsável, né, economicamente no mesmo nível que ela. No dia 14 de fevereiro de 2020, bem, enquanto aqui na cidade do México e em muitas partes do México e em outros lugares também, estavam fazendo protestos pelo caso de Ingrid Escamilla, também assassinada no dia 9 de fevereiro. E também, inclusive, conterrânea nossa. Isso tinha acabado de acontecer. E então estavam lá policiais e outros, eles estavam protegendo os monumentos, enquanto em San Martín Texmelucan, o ex-companheiro da minha sobrinha,
Ele estava chegando na casa dela por causa dos filhos, para buscá-los e poder levá-los no fim de semana, como era um acordo verbal. Ela estava separada há 3 anos. Então, nesse dia ele chega para buscar as crianças. E as crianças entram no carro do pai. É uma rua fechada. Então, as crianças vão até o carro, esperam pelo pai. Ele volta. E os vizinhos ouvem uma discussão, ouvem gritos. Sim, ouvem um socorro, né? Um grito de socorro, de ajuda. Os vizinhos. E, bem, muita gente, a gente até entende um pouco, mas não. Que não tenham feito nada. Que só tenham dito, é um problema de casal. É algo em que não nos metemos. No entanto, viram que ele saiu com pressa, ele saiu correndo. Ele entra no carro e parte. Os vizinhos se aproximam da casa para ver como estava minha sobrinha. E então conseguem ver que ela está caída no chão. Eles chamam a polícia lá de San Martín. E nesse momento eles chegam apenas para informar que ela havia falecido. O maior pesadelo da família de Elizabeth se concretizou quando a encontraram morta em casa. O mais preocupante, porém, era o desaparecimento de seus 2 filhos. Rapidamente, as suspeitas recaíram sobre seu ex-companheiro e pai das crianças, a quem consideravam não só responsável pelo feminicídio, mas também de tê-los levado ilegalmente com a intenção de ficar com a guarda deles. Sem ter um único momento para chorar a perda, a família de Elizabeth sabia que precisava agir imediatamente para recuperar as crianças, pois estavam convencidos de que esse homem representava um grave perigo para elas. Poucos dias depois do que aconteceu após o dia 14 de fevereiro, a pandemia é declarada por Covid e a pandemia nos rouba. Ela nos rouba, então, toda a certeza que poderíamos ter tido de que o detivessem. Nesse momento em que ele leva as crianças, leva eles para a casa dele, dorme na casa dele, dorme com a família dele. Minha família estava sem saber o que fazer. Mas os policiais ministeriais sabiam, a promotoria sabia. Eles deveriam ter perguntado todos os dados necessários para poder recuperar as crianças naquele momento e para poder prender essa pessoa como suposto responsável, já que tudo indicava que ele tinha sido a única pessoa que tinha visto minha sobrinha com vida. Ele leva as crianças para a casa dele e as crianças dormem lá. Houve pedidos para que nos ajudassem a recuperar as crianças. No entanto, não houve resposta. E a família decidiu ir diretamente atrás deles, com todo o risco que poderia haver de encontrar essa pessoa ou a família. Não sabíamos como iriam reagir. As crianças foram recuperadas em um ato. Bem, não poderia dizer que de boa fé ou de boa vontade, mas sim, eu acho que essas pessoas sabiam, né, a responsabilidade que havia por trás. Entregam as crianças e, bem, desde então eles nunca mais voltaram a ver o pai deles. As crianças então saem sem suas coisas, a casa fica totalmente lacrada, praticamente só com a roupa do corpo. Eles estavam em período escolar, ou seja, sem mochilas, obviamente, deixando todas as suas coisas. Eram 2 crianças de 9 e 11 anos. As crianças buscavam respostas, buscavam alguém que explicasse a eles o que aconteceu com a mãe deles. Eu realmente desejo que essa pessoa, tomara que para sempre, pelo resto da vida, seja atormentada pelo choro dos filhos dela. É um choro muito doloroso. É uma experiência muito triste, com muito pesar. Foi assim que vivemos isso. E o dos seus pais e irmãos. Depois da pandemia, realmente não houve respostas. A promotoria só ficou enrolando, deslacrou a casa 1 ano depois. A família, obviamente, assumiu, a família materna. Os pais de Elizabeth atualmente têm a guarda das crianças e são eles que têm cuidado delas. Meus sobrinhos, então, atualmente estão crescendo.
com a família. Eles estão com boa saúde. São crianças, são jovens, bem, muito saudáveis, muito inteligentes, com muitos projetos também pela frente. Mas, bem, a ausência da mãe deles, é claro que os marcou. E atualmente temos depoimentos em que nos dizem, muitos amigos e familiares nos contaram, conhecidos, quanto à forma como essa violência foi escalando. Com certeza Elizabeth não quis preocupar a família dela. Com certeza ela achava que tinha tudo sob controle. E nós não soubemos, nós realmente não soubemos de nada que tivesse acontecido antes, né? E como sabemos, bem, a violência vai aumentando pouco a pouco. E essas pessoas com sua personalidade violenta sempre fazem com que a família fique isolada. Minha família, minha sobrinha viveu muitos anos isolada. Ela morou na casa dos sogros, recém-casada, até que se separou 3 anos antes. Em 2011 ela se separou. E ela começa a sua própria vida com seus filhos. E temos testemunhos de que, bem, a família dele, inclusive também, bem, normalizava as atitudes dele. Bem, questões de ciúmes, questões de violência econômica, de violência até mesmo física, e que foi escalando até o feminicídio da minha sobrinha. Elizabeth havia escrito um livro. Elizabeth havia escrito um livro em coautoria. Elizabeth havia escrito um livro em coautoria e era palestrante em nível nacional. Elizabeth havia escrito um livro em coautoria e era palestrante em nível nacional e até mesmo internacional. Em questões de neuroeducação. Ela, paradoxalmente, estava muito preocupada, pois pelas crianças, por todo o desenvolvimento que as crianças em idade escolar poderiam ter em termos de comportamento e personalidade. Ela fez várias intervenções. Atualmente, muitas pessoas têm nos escrito dizendo que, graças a Elizabeth, conseguiram progredir, que quando talvez os professores de seus filhos não tinham fé neles, ela acreditou, porque ela sabia como agir, porque ela era uma mulher muito preparada, uma mulher que tinha, bem, muita visão e que, além disso, era muito apaixonada pelo seu trabalho. Então, bem, isso é o que ela veio fazendo, veio formando, o que ela ensinou aos seus filhos. Muita cultura do esforço, do trabalho, do estudo, de continuar se preparando, de fazer algo por alguém. Era uma pessoa muito generosa. Era uma pessoa que sempre buscava os meios para poder seguir em frente. Que a última conversa que tive com ela foi um dia antes, porque ela vendia por catálogo e tinha me mandado o catálogo dela para fazer as vendas. Eu guardo com muito carinho essa última conversa que tive e as conversas intermináveis que ela tinha com a minha mãe, porque foi a minha mãe quem a batizou. Meus pais foram padrinhos de batismo dela e ela sempre foi muito próxima da minha mãe. Na minha experiência, no dia em que recebemos a notícia, estávamos reunidos, minha família, minha mãe, meus irmãos, quando nos informaram do que tinha acontecido. E a primeira reação foi: por que com a gente? Ou agora foi a nossa vez? Como se fosse algo que tivesse que acontecer em toda a família. Meus sobrinhos percebem praticamente no dia em que eles são entregues. Os avós, ao entregarem as crianças, a primeira coisa que dizem é que elas têm que ir com a tia. Mas por quê? E eles acharam estranho que a mãe não viesse buscá-los. Então, a primeira coisa que os avós dizem para eles é: porque a mãe de vocês morreu. Assim, desse jeito, foi de uma insensibilidade enorme a forma como contaram isso para as crianças. E as crianças não entendiam, não sabiam por quê. Os avós não explicam muito para eles. E, posteriormente, bem, a família bem, ela teve que contar para eles, de algum jeito, como as coisas tinham acontecido. Bem, eu acho que nenhuma criança merece nem sequer saber disso, né? E menos ainda
Eu acho que você não entende, como criança, que seu pai poderia ter feito esse mal para sua mãe. Quer dizer, que tenham tirado a vida da sua mãe, que é o mais precioso que poderíamos ter como filhos, nossos pais. Então, para as crianças foi um choque. Atualmente, elas estão em terapia. As crianças... Bem, atualmente não. Eu acho que nunca vão conseguir. É algo que não... Quer dizer, nem mesmo nós, como adultos, conseguimos superar. Eles estão... Bem, muito bravos. Quer dizer, dá para ver o desagrado deles, obviamente, a raiva, a tristeza. Eles não querem saber absolutamente nada dessa pessoa. Bem, na verdade, não tem como uma razão que nos diga, bom, ainda tem até um sentimento, né? Tipo, é meu pai, não. De jeito nenhum, eles já não reconhecem mais essa pessoa. Sim, desde o primeiro momento estava a vovó, ela estava com um dos meninos, com o mais novo. Quando ligam da promotoria para avisá-la, eles estavam juntos e descobrem na hora. E aí então avisam a família, né? Minha sobrinha foi asfixiada com um cabo e... Bem, desde esse momento, toda a família dela começamos uma luta. Nós buscamos justiça. E é isso que é o que nos faz continuar em frente. Todas as conquistas que ela teve, tudo o que ela era, eu acho que ela merece um pouco de justiça. Justiça seria que ela estivesse viva e que estivesse desfrutando dos filhos dela, da família dela. Hoje, no dia em que estamos gravando esse podcast, o filho mais novo dela está fazendo aniversário. Ele está fazendo 15 anos hoje. Minha sobrinha teria gostado poder fazer uma festa para ela, estar com ela. Faz 4 dias. E uma das tias, que era muito querida por ela, que era como uma avó para ela, acabou de falecer. E minha sobrinha também gostaria de ter estado com ela em seus últimos dias. Já se passaram 5 anos desde aquele dia fatídico, e a família de Elizabeth teve que lidar não só com sua dolorosa perda, mas também com a incompetência das autoridades do nosso país. Eles sofreram revitimização, atrasos nas investigações e foram questionados por aqueles que, em teoria, deveriam trazer justiça para Elizabeth. No entanto, um fato ocorrido este ano parece indicar que, finalmente, e após todo esse tempo, este caso pode estar chegando ao fim. Nós sofremos muita revitimização por parte deles, por não fazerem bem o seu trabalho desde o início, e até mesmo por nos questionarem o porquê de dizermos que eles não estão fazendo o trabalho deles, quando na verdade, bem, se passaram 5 anos e a forma como o prenderam foi totalmente por acaso. Em novembro de 2020, o presidente daquela época, Andrés Manuel López Obrador, junto com o governador de Puebla, Miguel Barbosa, e a prefeita do município de Xicotepec de Puebla, fizeram uma visita a uma localidade chamada Tlaxcalantongo, no estado de Puebla, onde também a minha família... Bem, nós temos alguma propriedade e fizemos uma manifestação. Entregamos um documento. Bem, dessas 3 figuras, o único que realmente parou foi Andrés Manuel. Justiça para Elizabeth, por favor, presidente. Acho que é na quinta-feira. Na quinta-feira da semana que vem. Por favor, senhor presidente. Por Elizabeth, por nem mais uma. Justiça para Elizabeth. Sim, quarta-feira, dia 25. Obrigada. Lá vamos responder e informar sobre tudo o que estamos fazendo para buscar as pessoas desaparecidas. E tudo o que estamos fazendo. Na semana seguinte, já estavam nos ligando do escritório de Olga Sanches Cordero, que era a secretária de governação naquele momento. E estavam nos, indicando o que precisávamos. E a gente precisava de muita coisa, porque as crianças, estavam crescendo com muitas carências, bem mais emocionais que essas, na verdade. Não. A gente não conseguia suprir isso 100%.
Posteriormente foram, na verdade, muitos anos. Quer dizer, disso que estamos falando, já se passaram 5 anos em que realmente não foi feita justiça para minha sobrinha. E recentemente, no dia 8 de julho, foi assim que nos informaram que acabaram de prender a suposta responsável. E contra qualquer dúvida razoável, ele é o suspeito. Ele é detido em Quintana Roo, em Cancún, por uma infração administrativa que comete. Ele não respeitou a placa de pare, ele estava pilotando uma moto, tentam pará-lo, ele se comporta de forma muito agressiva e é assim que o detém. Não foi realmente uma busca que tenha sido feita pela promotoria, mas sim porque eles disseram que tinha sido uma colaboração com a promotoria de Quintana Roo. No entanto, foi algo fortuito a forma como o prenderam. O mandado de prisão foi emitido 6 dias depois, mesmo com todos os elementos que a promotoria tinha naquele momento, em 14 de fevereiro. O mandado de prisão só saiu em 20 de fevereiro, 6 dias depois. E não tem como perdoar. É algo que eu não pediria nem para os meus sobrinhos, nem para a minha prima, nem para os filhos dela que perdoassem. Porque não houve motivo, quer dizer, não teve motivo para acontecer, não tem explicação. Simplesmente essa pessoa com esses traços violentos que nunca foram tratados, bem, no final, acabaram apoiando, acobertando, né? E nunca houve atenção. Minha sobrinha iniciou o divórcio, mas apesar de separada há 3 anos, ainda não estava oficialmente divorciada. Ela havia iniciado o divórcio e naturalmente buscava a pensão dos filhos, que é um direito que as crianças tinham de poder ter acesso à renda e à responsabilidade, que essa pessoa assumisse a responsabilidade. E então, essa foi uma das razões que para ele o incomodou, o deixou irritado, porque obviamente, ele já não ia poder arcar suas gastos com outras coisas como ele estava acostumado, né? Ele tinha tem um problema de alcoolismo, pois é uma pessoa irresponsável com o trabalho dele. Também, inclusive, há antecedentes de questões violentas, como professor. Então, essa pessoa, foi isso que a fez ficar tão brava. Sabíamos que esse sujeito cometeria um erro em algum momento, pois já havia feito isso antes. Ele já tinha modificado seus dados no Facebook dias depois, ou seja, até meses depois. E, não sei, colocando coisas bem absurdas. E o 9 de julho foi a primeira audiência e essa pessoa passa a responder a processo. Foi decretada a prisão preventiva dessa pessoa e atualmente se tem alguns meses para que ele possa apresentar alguma prova, né? No entanto, realmente não haveria como dele dizer que não é o suposto culpado. Eles nos devem muito, nos devem a paz, nos devem a justiça. Aos meus sobrinhos que todo esse tempo tiveram que seguir com a vida sem a mamãe, sem aquela pessoa de apoio que neste momento, deveria ser seu grande apoio. Que hoje deveria estar comemorando com seus filhos mais um aniversário. A formatura do filho dela, o mais velho, também acabou de acontecer nesse período. Ele saiu do ensino médio. Na verdade, do ensino fundamental, ele saiu. E sim, eles nos devem muito. Desde o começo, por não terem feito as coisas como deveriam e por terem prendido essa pessoa. E toda a burocracia, pois nos enrolaram muito. Na verdade, é isso que pedimos. Agora eles têm uma grande dívida conosco. Inclusive, a família de Elizabeth merece até um pedido público de desculpas por todas as omissões e indiferenças que houve por parte deles. E
A próxima audiência é no dia 10 de dezembro, no Tribunal de San Martín Texmelucan. Também é um convite à Sociedade de Texmelucan, de Puebla, para que nos acompanhem, para que não deixem a família de Elizabeth sozinha, seus irmãos, seus filhos, a seus pais. E que possamos continuar exigindo justiça por todos os meios de comunicação que possam existir, que possamos dar visibilidade ao caso dela, a grande pessoa que era Elizabeth, que realmente ela não merecia o que aconteceu. A senhora Aglaé faz um apelo à sociedade para que deixemos de normalizar a violência e hajamos quando for necessário, com o objetivo de proteger não só nossos entes queridos, mas qualquer homem, mulher ou criança que precise de ajuda. Ela também expressa seu desejo de que, algum dia, o México deixe de registrar altos índices de violência contra as mulheres. Situação que, infelizmente, tem se tornado cada vez mais comum e que o país se torne um lugar onde as mulheres possam viver livres, seguras e sem medo. E é um chamado para as famílias, para quem vê em seus filhos certos comportamentos e que pudéssemos nós intervir. É importante que não continuemos normalizando a violência desde crianças, como fazia minha sobrinha, que a gente tenha que agir e que, bem, possamos continuar evitando essas situações que no México estão matando 11 mulheres por dia e que as promotorias, que o governo, aqueles que deveriam nos proteger, bem, longe de nos fazer justiça, nos revitimizam, pois eles nos impõem muita burocracia. Meus sobrinhos só conseguiram ter acesso à pensão deles 4 anos depois. Só 4 anos depois eles também foram reconhecidos como vítimas. E, enquanto isso, porque as crianças têm necessidades, as crianças têm muitas carências emocionais e disso sim responsabilizamos totalmente o Estado, porque desde o início eles poderiam ter detido essa pessoa e evitado mais danos. Faz 2 anos, para mim, uma juíza de controle decretou que as crianças tinham que ver os avós paternos, sendo que, bem, também era parte dessa revitimização, parte de violar os direitos das crianças, porque meus sobrinhos têm o direito de dizer se concordam ou não em ver a família deles. E eles sempre negaram tudo, sempre negaram que eles souberam de algo. E é por isso que, assim, nós também estamos lutando como família para que nos próximos meses, assim, eles já possam proferir a sentença condenatória contra essa pessoa. Sabemos que nada vai trazer Elizabeth de volta para nós. Sabemos que não vamos poder tê-la de volta. No entanto, é o mínimo que ela mereceria. Por tudo o que ela nos deu em vida, que sempre respondam a um pedido de ajuda, que não podemos ser tão indiferentes diante de alguma situação que esteja acontecendo ao nosso redor, que não percamos nossa humanidade, que poderia ter sido a diferença entre alguém ter intervindo e o que aconteceu com minha sobrinha. Pessoalmente, particularmente, às vezes eu precisei intervir quando vejo alguma discussão e as pessoas dizem, eu não me meto porque depois a mulher acaba voltando ou defendendo o marido ou o parceiro. O que eu diria para eles é que a forma como você se aproxima deles, eu acho que isso faz a diferença. Se você chega igualmente agressivo, obviamente eu também não vou querer ir com você que está batendo no meu parceiro. Mas eu cheguei oferecendo minha ajuda e eles foram comigo. Então eu acho que essa é a grande diferença entre ajudar e que alguma pessoa esteja pedindo socorro. Na forma como chegamos e como, bem, nós também podemos fazer algo por alguma pessoa que nem mesmo está identificando essa violência.
nós normalizamos, bem, muitas situações relacionadas com a violência, que às vezes pensamos, bem, no final das contas, que não vamos fazer algo diferente. E eu acho que sim. Eu acho que sim, podemos fazer algo diferente. Que sempre procurem alguém de confiança para quem possam dizer como se sentem. Eu acho que não vamos julgar. Eu acho que não haverá mais de uma pessoa em quem possamos, bem, oferecer esse apoio, essa ajuda. E que, bem, vocês não estão sozinhas. Há muitas de nós que em algum momento já passamos por várias situações de violência, mas não estamos sozinhas e queremos todas vivas. Queremos que em algum momento o México não tenha esses altos índices de violência, principalmente contra a mulher, porque obviamente estamos entrando em muitos territórios onde antes só se considerava o masculino. E eu acho que não necessariamente estamos invadindo, né? Podemos trabalhar juntos, homens e mulheres, mas, pois sim, também precisamos erradicar o machismo que existe no México, essa ideia de que só por sermos mulheres somos inferiores, o que historicamente, né, nos menosprezaram em muitos aspectos, em muitos âmbitos. Eu considero que isso faz uma grande diferença. Entendo que há muitos homens e que também muitos estão tomando consciência de toda a questão da violência de gênero e que estão fazendo algo desde bem dentro de casa, no núcleo familiar. Bem, sim, é importante que entendamos que podemos conviver de forma saudável, né? E que questões de violência, bem, que não deveriam ter espaço na nossa sociedade. Estamos como mães que lutam, estamos assim com várias mães, como por exemplo a mãe de Ingrid Escamilla, a mãe de Fátima Vaníria de Toluca, a irmã de Serimar Soto, com Sandra Soto e bom, várias mães. Nossos nomes estão aqui na rotatória das mulheres que lutam. A coletividade, né? Eu acho que o que isso nos deixou foi essa coletividade, né? Esse apoio mútuo entre várias famílias, entre coletivos, inclusive de busca. Se algo nos une, por exemplo, a mãe da Ingrid, é justamente esse fato lamentável. Também no dia 9 de fevereiro, a tia também da menina Fátima de Tláhuac, que também foi no dia 10 de fevereiro, e nós no dia 14 de fevereiro. Ou seja, acho que nós três temos lutado juntas, junto com outras famílias, apoiando umas às outras em nossos casos, às vezes compartilhando contatos, apoiando nas audiências, comparecendo nas mesmas manifestações para que, obviamente, nos deem atenção. Eu acho que juntas, né, somos mais e podemos realmente alcançar essa escuta que queremos em todos os níveis de governo. Só quero pedir à sociedade que continue nos apoiando e que possa nos acompanhar no dia 10 de fevereiro, no dia 10 de dezembro, na audiência nos tribunais de San Martín, Texmelucan. Não há palavras para dizer a uma pessoa que ela não merece absolutamente nada, que tirou alguém da minha família, que nos feriu, que nos machucou muito, que realmente desejamos que essa pessoa pague, e não de forma punitiva, mas realmente a partir da sua consciência, que pague e que, pois é, eu não sei se cabe nele o arrependimento ou a culpa, mas em nós realmente não há perdão, nós não perdoamos e ninguém pode nos dizer para perdoarmos um ato tão vil, tão cruel. Tomara que realmente as autoridades, os juízes, que façam isso com perspectiva de gênero, que entendam que essa pessoa fez isso com toda a alevosía e vantagem, que haja agravantes, que
pois realmente possam julgar a altura do que ele fez. Se você chegou até este ponto do vídeo, lembre-se que eu tenho meu canal secundário, que você encontra como Muxos Mas Mistérios by Pepe Mistério. Se quiser aparecer em um vídeo, me escreva no e-mail correu@pepemistério.com.mx. No Instagram estou como Pepe Mistério MX ou Pepe Mistério Documentales e no Facebook como Pepe Mistério.